Olá, sou Marcos Tavares, autor do método de contenção física de pacientes em crise, Health Security. É um prazer enorme estar aqui trazendo um pouco de conhecimento e informação. É importante falar que o que a gente vai falar aqui também são algumas dúvidas e colocações de amigos que colocaram nos comentários dos nossos vídeos ou que entraram em contato comigo para falar um pouquinho sobre contenção física de pacientes em crise. Antes de começar o assunto de hoje, inscreva-se em nosso canal no YouTube, clica no sino aqui no lado, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu comentário. Você não sabe o quanto é importante o seu comentário sobre esse assunto, para falarmos sobre isso. Se você tem interesse, entre em contato comigo no direct, WhatsApp, pelo site, enfim, podemos fazer uma live, falar um pouquinho mais sobre isso, levar conhecimentos, quebrar paradigmas sobre a contenção física de pacientes em crise. Conto com você, deixa o seu comentário aqui. Estamos juntos nesta jornada. É importantíssimo, eu sempre gosto de falar sobre importante, é muito importante falar sobre isso, porque assim a gente quebra alguns paradigmas sobre a contenção física de paciente. É claro, trazer informações, falar sobre o assunto, com certeza faz com que a sociedade reflita um pouco mais sobre a importância de cuidar de uma pessoa que perdeu a sua saúde mental. Ela precisa de ajuda, não de punição e nem de julgamento. E todos nós precisamos estar alinhados com esta necessidade, porque existe uma lei federal que fala sobre isso, os cuidados, indiferente de raça, cor, condição financeira, educação, ajudar, tratar com uma forma humana e respeitosa esta pessoa, porque pode ser qualquer um de nós que precise desse atendimento. E é importante estar frisando que a contenção física realmente feita, segurar o paciente ao solo ou conduzi-lo até uma maca ou a cama, realizar a contenção mecânica, claro, prescrita por um profissional, por um médico, tendo junto com ele uma equipe para realizar esta contenção, é a última coisa a ser feita. Então, o que eu estou trazendo para vocês é uma informação quando os outros recursos, as outras ações que devem ser realizadas não conseguiram surtir efeito, ou que por alguma situação que o paciente às vezes colocou em risco a sua vida ou de outras pessoas, é necessário fazer a contenção física. E porque este é um assunto que às vezes muitos não gostam até de falar ou discriminam sobre esse assunto, porque de uma certa forma ele tem que ter um certo conhecimento, uma técnica para abordar nestes momentos. Então, por as pessoas não terem conhecimento e não saberem uma técnica, elas preferem se distanciar, não querer falar sobre esse assunto, não querer aprender, porque é difícil, né? Conter uma pessoa é um pouco difícil sim, mas digo para vocês que com conhecimento e uma técnica e desenvolvendo essa habilidade, é possível qualquer pessoa seguindo um protocolo, que já existe protocolo para fazer a contenção, mas vale lembrar que eu acredito que esse protocolo precisa ser revisto, porque esse protocolo de contenção física, dentro do meu olhar, dentro da observação de contato com profissionais da área da saúde que realizam esse trabalho, nem sempre vai ter 5 pessoas para conter um paciente. Então, deixo aqui a minha colocação que eu acredito que deveria ser reavaliado em algumas situações, como socorristas, né, que vão fazer esse primeiro contato e que não tem 5 pessoas para fazer essa abordagem. Então, é um assunto importante. Claro, é preciso debater, é preciso conversar, é preciso que fale isso sobre os cursos que realizam sobre enfermagem, técnicos de enfermagem, medicina, terapia ocupacional, psicologia. Todos esses profissionais estão ligados diretamente com o paciente com transtorno mental. Então, são importantes que essa equipe multidisciplinar fale sobre o assunto. Quais são as verdadeiras necessidades? Quem trabalha nos CAPs, este grupo de profissionais tem muitos subsídios para falar o dia a dia, como isso ocorre, a falta de recursos para realizar uma abordagem, o ambiente que este paciente se encontra, existe risco, trazer a informação para as pessoas que convivem nesse ambiente de tratamento terapêutico e quais são as verdadeiras necessidades, tanto de conhecimento, de pessoal, de equipamentos. Então, eu acredito que este material vem trazer um pouco de informação. É claro que existe muito mais a ser falado, mas o meu objetivo aqui é falar sobre contenção física de pacientes em surto. Então hoje o assunto a ser falado é o que não é contenção física de pacientes em crise.
Importante que são alguns tópicos, eu trouxe esse vídeo, um vídeo curtinho, que está lá nas nossas redes sociais, mas agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre esse assunto. Uma das coisas é, será que o paciente está conseguindo entender 100% a minha abordagem verbal? Bem, se a gente parar para pensar, quando o paciente está delirando, falando coisas desconexas, você pode concordar comigo que não quer dizer que nesse cenário que ele se encontra, ele vai entender o que eu estou falando. Se ele está delirando, ele pode estar num outro universo, né, mentalmente, mas não está conectado no exato momento comigo. Nos casos de alucinações, que a pessoa às vezes sente cheiro de algo, vê algo, sente algo, tanto no delírio como nas alucinações, a pessoa, em algumas situações, um paciente com transtorno mental, ele não está conectado com o exato momento, conectado às vezes com a minha presença, a presença da equipe. Claro, existem várias intensidades que isso possa ocorrer, mas às vezes os profissionais, ou quem vai fazer essa abordagem, fala de um jeito, de uma forma, que acredita que aquela outra pessoa está entendendo perfeitamente o que ele está falando, está orientando, está conduzindo. Eu vejo essa correlação quando eu ministro aula para crianças, né, e adultos também. Quando a gente fala com uma pessoa, dependendo do seu conhecimento, algumas pessoas, né, você ou até mesmo eu, uma época eu também pensava dessa forma, que o que eu estou me expressando, o que eu estou falando, aquela pessoa está entendendo 100% o assunto que eu estou abordando. E isso não é uma verdade. O que é óbvio para mim, não é óbvio para você. O que está claro para mim, pode não estar claro para você. Às vezes as pessoas tratam, por exemplo, crianças como se fossem adultos. Bem, vamos esclarecer algo. A criança é como se fosse uma caixinha vazia, que nós colocamos informações, levamos conhecimentos, vivências para que ela se desenvolva. Um adulto já tem muitas vivências. Claro, a diferença dessa jornada de vida, de conhecimento, de vivências, de habilidades, fazem com que o adulto tenha muito mais clareza, percepção do mundo do que uma criança, correto? Então, como que eu vou tratar uma criança igual a um adulto? Tem pessoas que falam com crianças como se falasse com adulto. Poxa, eu te falei 2 vezes, você não consegue entender? Gente, entender na teoria é uma coisa muito distante do que a pessoa realmente realizar aquilo. A criança precisa ser massificado, aquela vivência, aquela fala, para que ela realmente compreenda. Como eu dou aula para criança, eu vejo isso na prática, diariamente. Eu dou aula para crianças desde os 4 anos de idade, né? E o aluno com mais idade que eu tenho é 74 anos. E é muito diferente. Quando a gente percebe a diferença de eu entender algo e eu conseguir realizar algo, o meu cérebro precisa processar. Eu preciso ter consciência corporal para realizar certas atividades físicas. Se uma criança não tem essa habilidade, ela precisa construir essa habilidade. E essa construção demora um pouco de tempo. E como cada indivíduo é um ser único, isso não é feito de uma hora para outra. Vamos trazer esse exemplo para a realidade do paciente. Nem sempre o paciente que está surtando é um adulto. Se ele está alucinando, está delirando, primeiro, ele já saiu da realidade. Ele não está conectado com aqui e o agora, como eu estou com vocês. Então não posso acreditar ou me iludir com que o que eu estou falando, a pessoa está entendendo. Não funciona desse jeito. Agora imagina se for uma criança que ela estiver em crise, que ela estiver totalmente fora do agora. Se ela, como criança, já não entende o mundo adulto que eu entendo, como é que ela vai compreender, às vezes, numa situação de crise em surto, o que eu estou falando? Então, não se iluda acreditando que quando você vai fazer o manejo verbal, que eu acredito que é o mais importante na contenção física de um paciente quando está em crise, do que o que eu estou falando, aquele ser humano, aquele irmão que vive no mesmo planeta que eu vivo, vai entender tudo o que eu falei. Então, esse é um ponto, acredito ser importante, termos essa clareza. Quando a pessoa olha para você, ela te observa,
está observando, não quer dizer que ela está entendendo o que você está falando. Às vezes, mesmo nas aulas quando eu ministro, eu falo uma coisa para uma pessoa, só que pode ser que para um grupo de pessoas eu consiga estar sendo claro para uma, duas. A minha comunicação, para ela ser assertiva, eu preciso usar de exemplos e de explicações com que a maioria ou todos me compreendam. Então, como professor, educador, eu preciso achar formas, entender a realidade de cada pessoa, no seu mundo, como ela convive. E estou falando isso com pessoas que eu ministro aula normalmente. Que ela consiga compreender os exemplos, a forma, a explicação. Então, quando eu vou conter um paciente, às vezes você precisa entrar naquele mundo para poder ele entender o que você está falando, onde ele está, para tentar se conectar, fazer um rapport com aquela pessoa. Então, dentro da contenção física, o manejo verbal exige essa conexão que eu esteja fazendo com aquela pessoa. Essa conexão vai fazer com que aquela pessoa, às vezes, preste atenção nas minhas palavras. Agora, se eu estiver falando de algo, se eu estiver dentro do meu mundo e querer que aquela pessoa que perdeu o equilíbrio mental entenda o que eu esteja falando, você está viajando. A pessoa está viajando. Não funciona desse jeito. É claro, as pessoas que já convivem com isso têm um repertório de vivências, conhecimentos, uma habilidade de uma comunicação assertiva. Ela fala, parece que as palavras são processadas de maneira totalmente diferente. Ela tem uma habilidade do manejo verbal esplendorosa, mas isso é um treino. Quando eu falo que a gente precisa treinar, realmente é exercitar. Por exemplo, eu estou conversando agora com uma câmera. Você não acredita o quanto para mim foi difícil fazer isso. Olhar para uma câmera e conversar, como se estivesse conversando com alguém. Por isso que muita gente tem dificuldade, e comigo foi. Se você assistir meus vídeos um pouco mais atrás, vai ver assim, que não é essa desenvoltura. Né? E leva um tempo, e você às vezes não gosta do que vê. Então, para pensar, como é que é o teu manejo verbal hoje? Você exercita o manejo verbal? Se ele é o mais importante na contenção física, o que você está fazendo hoje para conseguir ter essa habilidade de trabalhar uma abordagem verbal com paciente em crise? Não precisa nem estar em surto, faz uma agitação psicomotora. Eu não estou dizendo que eu sou a pessoa mais habilidosa para fazer isso. São diversos profissionais que eu já tive contato e dentro dessas conversas, a realidade do dia a dia deles. Essas informações fizeram com que enriquecesse meu conhecimento e está esclarecendo isso para vocês. Muitos de vocês sabem fazer isso melhor do que eu, porque é o dia a dia da pessoa. É claro, quem não vivencia esse dia a dia vai ter um pouco mais de dificuldade, mas não é impossível você treinar isso. Você já conseguiu fazer uma conversa com você mesmo no espelho? Exercita isso para que você faça. Tente imaginar a situação daquela pessoa e fazer esse exercício. E digo, é engraçado, eu até começo a rir, porque muitos profissionais que trabalham na área da saúde, eu digo assim, vamos exercitar em grupo o manejo verbal. Você não compreende o travamento que muitos têm. Eu falo assim, faça um diálogo, conversa com alguém aí. A pessoa não consegue. Eu falei, puxa um assunto, né? Como se fosse namorar, vamos conhecer uma pessoa, né? Oi, tudo... Aí fica, pô. É um exercício. Então, se nós estamos falando que o manejo verbal, né? Eu estou falando que o manejo verbal é importante, porque ele é a primeira coisa a ser feito, é a prioridade, é tentar trabalhar a pessoa de uma forma mais humana, né? A contenção física, ela requer um pouco de esforço, pode machucar. Então eu quero que esse paciente tenha o melhor tratamento possível, porque pode ser eu, você, o seu parente, alguém da sua família. Então, né, a gente busca de uma forma mais humana realizar esse trabalho. A fala como eu faço com esse paciente precisa de ser de forma calma.
para que realmente não saia um repertório da minha boca sem conexão. Saia um repertório de informações, olha, faça isso, faça... Não, fale com calma, não bata de frente. Não é indicado você bater de frente com o momento do paciente, porque às vezes se ele não estiver agressivo, ele pode se tornar agressivo. E não é interessante fazer isso. É você falar com ele, esperar, ouvir. Pode ser que tenha um delay, tem um tempozinho que ele vai demorar, porque às vezes ele está num outro contexto mental. Então você falou uma coisa, a pessoa levou 2 segundos, a pessoa não respondeu, aí você já fala outra coisa. Espera, tenta ouvir, tenta se conectar com a dor, com o sofrimento e aos poucos trazer para a realidade, para que essa pessoa se acalme, para que ela não fique agressiva, para que ela não se machuque, não saia correndo, né, e na rua ser atropelada, como já houve casos. Essa conexão que no coaching a gente faz, ela é o feeling, é o detalhe que faz toda a diferença na abordagem. Então, as pessoas começam a fazer o manejo verbal de forma rápida, né? Às vezes com medo. Às vezes você sabe fazer isso, mas o medo faz com que você trave. No universo atual, na qual as pessoas vivem no WhatsApp, no Telegram, enfim, em alguns aplicativos, vou dizer para vocês, as pessoas não têm paciência para se comunicar no dia a dia. Se ela manda uma mensagem, você leu, você está trabalhando, está fazendo alguma atividade, não consegue responder, é questão de segundos. A pessoa manda interrogação, 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 interrogação. Pô, às vezes me leva a entender que algumas pessoas são pacientes psiquiátricos, cara, porque, oxa, é difícil assim a comunicação hoje. Se ela é assim no dia a dia, quem não vai me dizer ela não é assim com o paciente também numa abordagem verbal? Tem que ter paciência, tem que se conectar. Nós estamos trabalhando com seres humanos. Parece que atualmente nós estamos trabalhando com máquina. Não é porque eu estou conversando com o celular que eu vou interpretar as pessoas como máquinas. Falta essa sensibilidade. O ser humano, não é que falta, o ser humano acho que se perdeu no meio desse caminho. As pessoas não buscam observar nem o dia a dia das suas famílias, dos seus filhos, da sua esposa ou do seu esposo. Observar que às vezes a esposa fez a sobrancelha, passou um batom. E dizer às vezes que ela é importante. Essa conexão se perdeu. Meu amor, você é importante. Minha filha, você é importante, eu te amo. Essa conexão se perdeu com a família. Imagine com o paciente. A correria é tão grande, a sobrecarga às vezes de trabalho é tão grande, que tem profissionais que fazem 2 jornadas. Olhe lá, às vezes fazem uma 3ª jornada, porque está precisando de dinheiro. E aí entra num piloto automático. E aí começa a fazer as coisas de forma rápida, de forma muito ativa. E aí perde essa sensibilidade de comunicação. Quando você vai fazer o manejo verbal, a pessoa faz o manejo verbal e não está conectada, eu falei 1, falei 2, falei 3 coisas, e essa pessoa não atendeu ao que eu estou falando, já foi de forma truculenta, agressiva, de forma às vezes meio ríspida no tom de voz, bate de frente, vai conter o paciente de forma agressiva. E isso não é a ideia da contenção física. As pessoas às vezes querem igualar a contenção física com a imobilização realizada pela área de segurança. Não é a mesma coisa, não estamos trabalhando com a mesma grupo de pessoas. Aliás, muitas coisas precisam ser revistas quando a gente contém alguém, imobiliza alguém. Eu entendo que pessoas transgridem a lei e a ordem. E existem pessoas que podem transgredir a lei e a ordem porque perdeu a saúde mental. É difícil falar sobre isso. Às vezes pode ser por escolhas, a pessoa está surtando por usar drogas, fez uma escolha errada na vida. Enfim, são inúmeros fatores que, se a gente for tentar explanar isso, vai ficar um material bem intenso. Um outro ponto é segurar o paciente de qualquer forma. Segurar o paciente de qualquer forma de falta de sensibilidade.
Por que eu vou dizer para você que é uma falta de sensibilidade? Ela tem outros fatores que envolvem também, a pessoa achar que é super-herói. Mas primeiro vamos falar da falta de sensibilidade. Por exemplo, eu fiz um estágio, quando eu fiz meu curso técnico na área da saúde, com especialização, por praticar uma arte japonesa, eu me interessei pela terapia manual. Né? E eu fui fazer um curso e parte do estágio foi numa casa de repouso em idosos, uma casa de repouso de idosos. Então as pessoas de mais idade, ao estarem lá, eu percebi que o ritmo de vida destas pessoas era diferente do meu ritmo de vida. Porém, às vezes, poucas vezes, eu via que algumas pessoas, ou as pessoas que trabalhavam no local, ou por cansaço, ou por dificuldade, eu não sei quais são os motivos, não estavam na mesma velocidade daquele idoso. Por quê? Porque o ritmo de uma pessoa idosa, na fala, na movimentação, no que ela quer, é mais devagar. Então, as pessoas que não estão conectadas com o agora, não estão inseridas naquele contexto, não conseguem perceber a falta de velocidade, a falta de ritmo, a falta de sentir isso. Então, a minha percepção é que quando vamos trabalhar com crianças, elas têm um ritmo diferente. É dinâmica, agitada, quer fazer as coisas, quer brincar, não consegue ficar parado. Mas o idoso não. Ele já acelerou muito na vida. E às vezes agora ele está diminuindo esse processo. Só que quem não está conectado com essa pessoa idosa, às vezes, vamos, mas que lerdo, que devagar, vamos acelerar o passo. Você consegue perceber que isso tem uma correlação? Se eu fizer a contenção física de qualquer forma, se eu não estiver conectado com o momento, eu posso deixar de perceber que aquele paciente às vezes está ferido. E que se eu fizer uma abordagem, eu vou machucá-lo mais. Aquele não é o momento de fazer a contenção física. Quando eu faço essa contenção física, de forma, eu vi o paciente, está agitado, está em crise, vai lá e vai, bum, conteve. Será que foi necessário fazer aquela contenção? Às vezes foi desnecessariamente feita. Por quê? Porque a equipe de contenção não avaliou as situações, não viu o ritmo. Aquela pessoa só precisava de um tempo. Ela precisava às vezes de uma palavra, e às vezes de nenhuma. Às vezes só sentir alguém ao lado dela. Uma carência da presença humana é tão grande na atualidade que hoje nós pecamos pela falta de estar ao lado de alguém. Nós pecamos por deixar de observar as pessoas que nós amamos ao nosso lado. Por não observar as pessoas que nós amamos ao nosso lado, deixamos de treinar a nossa percepção, a nossa forma humana. E aí você vai fazer isso com o paciente também, porque se você não faz com as pessoas que você ama, você imagine com o paciente que não é nem seu parente. Se eu deixar de observar as necessidades, que às vezes esse paciente entrou em crise porque ele não soube ou não sabe lidar com as suas emoções, com às vezes a negação, ou sentir a raiva, ou se sentir frustrado, ele não soube lidar com isso, e aquilo ficou agitado, ele começou a se agitar. E a minha falta de sensibilidade, ou por não trabalhar na área, por não conhecer sobre isso, eu faço uma abordagem truculenta, faço uma abordagem rápida. Foi eficiente, mas não era preciso fazer aquilo. Então, tudo que ocorre à volta deste paciente, a minha volta naquele momento, são detalhes que me mostram, às vezes, a solução. E a solução não é conter. É importante saber contenção física de pacientes em crise. É essencial. Mas ela vai ser usada em último momento. Quando todas as outras opções não foram aplicadas, mas naquele momento não serviram. Então chega-se a uma conclusão
que realmente eu preciso realizar a contenção física desse paciente. Seja para medicá-lo, seja para conduzi-lo, fazer a contenção mecânica, dependendo de cada caso, ou segurar ele para que alivie aqueles sinais que ele está demonstrando de agitação, para que se acalme, você vai fazendo conversar, como um pai faz com o filho. Quem tem filho com algum transtorno mental, na qual o pai segura o filho e vai conversando, traz ele perto do peito, conversa, né? Segura pelas costas. Eu não sei se eu já mostrei essa abordagem, né? Como segurar uma criança, um adolescente pelas costas e manter ali e trazer o manejo verbal. Desde a infância, a gente coloca o filho sobre o peito, a mãe, e isso dá um conforto. Muitos pais fazem isso, e isso alivia, em alguns casos, essa agitação da criança, né, ou do pré-adolescente, quando está numa agitação psicomotora, está em crise. Então, devemos, essa conexão, a contenção deve ser feita de qualquer forma. Ela realmente precisa fazer esse olhar um pouco mais atento, conectado, para ajudar essa pessoa, realmente querer ajudar essa pessoa. Uma outra opção, que não é contenção física de pacientes, é agredir o paciente com transtorno mental. Dentro desse indicador, alguns fatores me levam a refletir por que alguém vai agredir um paciente. Tem alguns fatores. Primeiro, o que me vem à mente é o medo. Então, por eu ter medo de me aproximar de um paciente em crise, eu busco já eliminar o problema o quanto antes. Então é mais fácil dar uma pancada no cara e desmaiar ele, porque aí fica mais fácil. Ok, pode ser mais fácil para quem vai conter, mas não é a melhor forma para quem está recebendo. Isso é um lado primitivo humano, né? Eu tenho medo, ou eu fujo, ou eu luto. Então o medo, para algumas pessoas, pode levar a uma situação dele se tornar agressivo ao paciente. A gente já vê alguns vídeos de alguém, né, de populares, quando acontece uma pessoa em surto, né, não é profissionais, de pegar um pedaço de madeira e bater na cabeça, bater no corpo, como uma forma de parar aquilo lá. Mas eles fazem isso porque não conhecem, né? Por simples ignorância. Agora, quem já convive com paciente psiquiátrico, e quem trabalha com isso, não é cabível esse tipo de comportamento e postura. Uma agressão violenta ao paciente. Outra, falta de preparo físico. A falta de preparo físico faz com que a pessoa assim, olha, eu não vou aguentar segurar esse paciente, então eu vou agredi-lo para acabar esse problema o quanto antes. Pode ser uma forma de a pessoa ter esse tipo de raciocínio, acreditar que a violência, uma abordagem, né, de pancadaria, seja a melhor forma de agredir um paciente. Então a falta de preparo físico, bem, primeiro que nós estamos falando da saúde. A pessoa que não cuida da sua saúde, ela está botando em risco a sua vida. Não vou nem fazer um comparativo, eu sei que é difícil falar, um professor de educação física falar de emagrecimento, vou te ensinar uma forma de emagrecimento, sendo que ele não é magro. Ele pode ser um profissional de educação física, mas não vem falar de emagrecimento se ele mesmo não conseguiu emagrecer. Correto? Como é que eu vou gerar saúde se eu não cuido nem da minha saúde? Reflita. Não quero julgar ninguém, mas foi isso que eu aprendi na educação física. Quando eu fiz fazer a minha formação na educação física, olha, se você é um profissional, que é um personal, e for trabalhar com emagrecimento, você precisa ser uma pessoa que precisa mostrar que você conseguiu atingir isso. E agora você vai ensinar outras pessoas a fazer. Se você não cuida da sua saúde, quem é que vai cuidar dela? Então, o preparo físico é uma das formas, que pode ser com que faça com que a pessoa seja agressiva, que é o que a gente está falando, que não é contenção física de pacientes, né? Às vezes, ele agir de forma agressiva. Um dos fatores pode ser o físico, né? Medo. A outra forma é o preparo técnico. E isso é um dos fatores principais, eu acho que se não for o principal. A pessoa agride, faz a contenção de forma violenta, porque ela não tem técnica, ela não conhece, ela não sabe fazer, não tem conhecimento. Muitas pessoas que chegam para realizar o curso, né, o Health Security, contenção física de pacientes em crise, não conhecem. E eu pergunto, como é que você contém o paciente?
Eu faço da minha forma. Falei, mas como é que é a sua forma? A gente vai e segura. Eu falei, tá, mas como segura? Em que parte segura? Você vai sozinho? Vai mais pessoas? A gente vai com quem está no lado, vai lá e segura. Eu falei assim, você sabe que se você fizer isso, você pode estar colocando em risco a sua vida e a vida da outra pessoa. Existe uma técnica para fazer isso. A contenção física, existe um protocolo para realizar isso. Então, a falta de conhecimento técnico, eu acredito que é a maior porcentagem de erros na contenção física. Não conhece, não sabe, faz de forma errada, já fez e acabou tendo um resultado não tão positivo para ele ou para o paciente e traumatizou. Então ele não quer mais fazer a contenção física. Tá? Então, tecnicamente. Eu não vou me aprofundar muito, porque esse vídeo está falando do que não é a contenção física, esse é um dos fatores. A questão emocional. Né? O medo, uma frustração de uma contenção física, o nervosismo. Como é que eu consigo lidar com as minhas emoções? Quando a gente nunca vivenciou algo, a gente está inserido naquilo da primeira vez, você concorda comigo? Por eu nunca ter vivenciado, eu travar, eu ficar com medo, eu ficar com receio, porque eu nunca vivenciei aquilo, eu não sei como é que é. Então é claro que as pessoas que já passaram algumas vezes por aquela situação, ela consegue trabalhar melhor o seu emocional. Então, por isso que eu friso dentro tanto dos treinamentos que eu realizei, como eu ministrei treinamentos para a área de segurança, que as pessoas treinavam muito. Bombeiros, policiais, eles treinam muito. Por quê? Quanto mais se treina, não é igual o dia a dia, mas quanto mais eu treino, mais eu me sinto preparado, me sinto seguro para realizar aquela abordagem. Quanto menos eu treino, menos eu me sinto preparado. Então, a contenção física, ela não é uma realidade de todos os dias. Eu não acredito, até hoje eu nunca tive nenhuma pessoa que falou assim, eu realizo uma contenção física todo dia. Eu não tive esse profissional. Pode ser que você seja um deles, mas até hoje eu nunca tive. Então, eu não posso acreditar que você é uma pessoa expert em termos de controle emocional frente a uma situação dessa, porque o paciente gritando, né, ouvindo aquilo, ele, dependendo do tamanho da pessoa, enfim, você pode ficar nervosa, pode ficar tensa, com medo, receiosa. Como é que você lida com essa emoção? Então, é importante trabalhar a sua emoção frente à contenção física, e a melhor forma é realizando. Então, assim, eu não vou treinar no paciente, por isso que a equipe de contenção precisa treinar. Não é que precisa treinar porque tem que dominar a técnica. Sim, tem que dominar a técnica, mas tem outros fatores envolvidos. E eu me senti, e dominar as minhas emoções, ter um controle um pouco das minhas emoções frente a uma situação dessa, é um dos fatores importantes. O psicológico da gente, nesse momento, às vezes é afetado. Quando eu realizo um curso, eu faço um trabalho também junto, que é a vivência da violência, falar sobre a violência, o histórico da violência contra a mulher. E quando eu falo sobre esse assunto, eu pergunto assim, quando uma mulher precisa se defender, ela precisa vivenciar isso no treinamento. Só que na vida real, é vida real. Mas como inserir isso no treinamento? Então, às vezes, o ataque psicológico é um fator que trava, e eu vejo isso na prática, por isso que eu inseri isso dentro do curso do Health Security, que é uma característica do nosso curso, o estresse psicológico. Então, por exemplo, nesse curso de defesa pessoal para as mulheres, quando elas passam por uma vivência realística de abordagem de um homem no momento, eu trabalho às vezes o berro, o xingamento, para ver como a pessoa reage frente àquele ataque psicológico. E olha o que eu digo para vocês, muitas travam, muitas pessoas travam, ou por um trauma que veio lá da infância, ou que já passou por um relacionamento, ou por não saber fazer nada naquela situação. A contenção física é a mesma coisa. Quando algumas pessoas ouvem o paciente berrando, o paciente agitado, essas pessoas também travam.
Então não é só a técnica, ela não está envolvida somente em movimentos, em ter habilidade, mas tem o psicológico e o emocional. São fatores tão quanto importantes que precisam ser treinados dentro da contenção física de pacientes em surdo. Então, dentro dos exercícios, a gente trabalha esse quesito aí. E digo para vocês, muitos têm dificuldades. Um outro ponto sobre o que não é contenção física de pacientes é que sozinho você não vai conseguir fazer uma contenção física eficiente e o máximo possível segura. Segura para você e segura para o paciente. Por quê? Eu trabalho com artes marciais há quase 30 anos. Eu digo para você, uma pessoa segurar uma outra pessoa, um adulto às vezes não consegue segurar uma criança. Um adulto de 70, 80 quilos, às vezes não consegue segurar uma criança. Como é que um adulto vai conseguir segurar um outro adulto? E aliás, não tem conhecimento nenhum, não treina nada e de repente se acha o super-herói para conter um paciente. Então, é muito difícil. É possível? Sim, já teve casos de pessoas que tiveram sozinha conseguiu conter um paciente. Tá? Mas existe pacientes e pacientes. Não são todos iguais. A constituição física não é igual, a idade não é igual, se é masculino, se é feminino, tudo isso são fatores. Tem pacientes que quando você toca nele, ele fica passivo. Tanto é que a gente fala reação ativa e reação passiva. O paciente não está sendo agressivo, só ele só não colabora. Ao tocar esse paciente, ele começa a chorar, ele se acalma. Então é fácil fazer uma contenção dessa forma. Agora, são inúmeros fatores que podem dificultar a contenção física desse paciente. Você não tem como garantir que uma contenção física, somente com uma pessoa, seja eficiente e segura. Você não pode garantir, por exemplo, que você não vai se ferir, que o paciente não vai se ferir. Não tem como dar essa garantia. O protocolo de contenção física, aconselhado, orientado, tanto pelo Conselho Federal de Medicina e de Enfermagem, fala que são 5 pessoas para fazer uma contenção. Poxa, Marcos, mas eu não tenho 5 pessoas. Por isso que eu falei, nós precisamos falar sobre esse assunto, os profissionais que trabalham na área precisam conversar sobre isso, para dizer, para levar até os seus conselhos, que, gente, esse protocolo precisa ser readaptado às situações. Vocês concordam comigo, na década de 40, de 50, de 60, de 70, a necessidade era uma, parecida, mas era uma. Hoje existe muito mais pacientes. As famílias estão buscando apoio, ajuda, e esses pacientes estão no nosso meio, em ambientes públicos, privados, clínicas, hospitais. Antigamente, a abordagem a um paciente psiquiátrico era desumana. Hoje em dia não é mais. Que bom, que ótimo que evoluiu. Só que precisa evoluir mais. Precisa se falar que a família precisa conter o paciente. Ah, mas ela deve buscar uma clínica, um hospital, um médico psiquiátrico, psicólogo. Ok, mas no momento exato da crise, o que essa família faz? Ela não tem 5 pessoas para conter uma. O que é o socorrista, o profissional que trabalha no bombeiro, seja militar, seja voluntário, SAMU, enfim. 2, 3. Vai ser difícil? Vai. Pede apoio? Ótimo. Quanto tempo demora esse apoio? Será que há tempo hábil para que esse apoio chegue? Não sei. Você vai dizer melhor do que eu, você que trabalha na área. São esses fatores que influenciam a contenção física. Então não acredite que você sozinho vai poder conter um paciente de forma eficiente e segura. Abordamos alguns tópicos, né? Existe mais, mas abordamos alguns tópicos por hoje sobre o que não é contenção física de pacientes. E é importante a reflexão e falar. É um assunto ainda muito pouco falado no nosso país sobre contenção física.
Muito poucos profissionais. Há 10 anos eu tenho trabalhado com isso, tenho ministrado inúmeros cursos para falar sobre isso, explicar um pouquinho sobre isso e mostrar a verdadeira necessidade que não somente profissionais da área da saúde, mas profissionais que trabalham na área de segurança. Tem vários profissionais em nosso país que auxiliam os profissionais da saúde de forma exemplar, se esforçam para dar o seu melhor. Como também tem vários profissionais que agem de forma agressiva, de forma violenta para conter um paciente. Não estou generalizando. Existem profissionais. Como existem profissionais da área da saúde que também fazem abordagens de forma inapropriada. Quando eu comecei a trabalhar com contenção física, eu tinha uma ideia sobre a realidade e essa ideia foi evoluindo. Foi através de muito conhecimento e informação e evoluindo a técnica que a gente tem hoje. Ela diferenciou, mas isso não ocorreu da noite para o dia. O que eu fazia, a abordagem que eu realizava, ela foi se aprimorando ao longo de 10 anos do nosso curso Health Security, contenção física de pacientes, né, em crise, contenção física terapêutica de pacientes, porque não é uma abordagem violenta, agressiva, ela busca o cuidado deste paciente. Ok? Obrigado por ter ficado conosco até o final, um grande abraço, precisamos falar sobre esse assunto e conto com você. Um grande abraço, até logo!